Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos então dar início ao tutorial de preenchimento do reporte das entidades gestoras em alta, no âmbito do Programa de Monitorização dos PAPERSU. Este tutorial divide-se em duas partes, a primeira parte de enquadramento do Programa de Monitorização e a segunda parte de apresentação e preenchimento das folhas de reporte. O Programa de Monitorização, aqui designado como PM, pretende garantir o acompanhamento dos planos dos PAPERSU no período de planeamento, que é até 2030, avaliar o desempenho das medidas implementadas, avaliar os resultados alcançados e, por fim, proceder a ações corretivas dos desvios que eventualmente serão detectados. Este programa organiza-se em 3 fases. A primeira fase é a recolha de dados, a segunda fase a organização dos dados e a terceira a emissão dos resultados. A fase de recolha de dados está dividida em 3 níveis. O primeiro nível é o levantamento dos dados quantitativos de produção e tratamento de resíduos urbanos, assim como as caracterizações físicas dos resíduos, utilizando como fonte os MRU e os MIR, que são reportados anualmente à Agência Portuguesa do Ambiente. O segundo e o terceiro nível do levantamento de dados faz-se junto às entidades gestoras em baixa e em alta, através do preenchimento de um formulário em Excel, que é o que nós chamamos de reporte. Para a segunda fase, estes dados são transportados para uma base de dados, cuja organização permite o tratamento automático dos dados para o cálculo dos resultados, então, a 3 níveis. No primeiro grupo de resultados incluem-se as captações de resíduos urbanos, as taxas de recolha e de retoma, de PRR, de deposição e aterro, e a contaminação dos fluxos de recolha. O segundo grupo inclui a análise da distância da implementação das medidas ao compromisso que foi assumido nos PAPERSU, e o terceiro grupo refere-se ao cálculo de indicadores de eficácia dos fatores que contribuem para os resultados do primeiro grupo. Passando à apresentação do reporte, este corre em formato Excel, como já foi referido, e é uma ferramenta de levantamento de dados anuais relacionados com a implementação dos PAPERSU. Estes dados são necessários para a análise dos resultados, de modo a avaliar a distância aos compromissos assumidos pelas entidades gestoras. Como podem ver aqui em baixo, este formulário é constituído por uma folha de capa, uma folha de instruções gerais de preenchimento e que contém também definições dos conceitos que aparecem ao longo das outras folhas, e depois 10 folhas temáticas para registro dos dados. Estas 10 folhas temáticas são as que aparecem aqui em cima: identificação de entidade gestora, programas de prevenção, infraestruturas de recolha, infraestruturas de tratamento, campanhas de comunicação e sensibilização, divulgação do desempenho, acompanhamento, campanhas de caracterização, incentivos e investimentos. Como disse anteriormente, a folha de instruções contém orientações sobre como cada folha temática deve ser preenchida e mais à frente na apresentação vão ser dadas indicações mais detalhadas, assim como alguns exemplos de preenchimento. Estas 10 folhas estão todas interligadas e caracterizam as medidas e ações realizadas até ao ano do reporte dos dados, que por sua vez depois permitirão avaliar a contribuição destas ações para o cumprimento do compromisso que foi assumido. No caso das entidades gestoras em alta, estes compromissos incluem a captação de resíduos urbanos, as taxas de recolha seletiva, as taxas de retoma materiais, a taxa de preparação para reutilização e reciclagem e o destino aterro. Utilizando como exemplo a captação de resíduos urbanos, como podemos ver aqui neste esquema ao lado, a folha dos programas de prevenção permite fazer o levantamento de que programas foram implementados. As infraestruturas de recolha vão permitir fazer o levantamento das infraestruturas que foram criadas em suporte a esses programas. As campanhas de comunicação e sensibilização fazem o levantamento das ações realizadas relacionadas com a prevenção, neste caso. A folha do acompanhamento permite identificar as metodologias que foram utilizadas para acompanhar os resultados. E a folha de incentivos permite fazer o levantamento do estado de implementação dos incentivos tarifários e de que forma é que estes contribuem para a prevenção da produção de resíduos, ou seja, para a captação dos resíduos urbanos. Passando agora à forma como estas folhas estão estruturadas, o preenchimento é feito sob a forma de tabelas organizadas em títulos e subtítulos. Os títulos estão a branco, numa caixa azul, e os subtítulos depois estão a castanhos e a sublinhado. As folhas devem ser preenchidas de cima para baixo e da esquerda para a direita, como está aqui indicado pelas setas vermelhas. Cada tabela tem um cabeçalho a verde
e a maior parte das células que fazem parte do cabeçalho da tabela têm instruções específicas para o seu preenchimento na nota que está sinalizada com um triângulozinho vermelho, como podem ali ver. É importante notar que apenas as células brancas devem ser preenchidas pela entidade gestora. As células cinzentas, como está aqui no exemplo, são células que não se aplicam ao preenchimento ou que estão preenchidas automaticamente. E, na maior parte dos casos, as células brancas são preenchidas selecionando uma opção que aparece no menu aqui em pull-down, ou são preenchidas apenas com quantidades, por exemplo, o número de participantes num programa. Então, vamos agora passar ao tutorial mais aprofundado do preenchimento das 10 folhas temáticas. A primeira folha, de identificação de entidade gestora, tem como objetivo caracterizar a entidade gestora, que é alvo do reporte, tanto em termos das características do território, como em termos das atividades que são desenvolvidas. E esta folha tem 4 secções. A primeira secção é a identificação da entidade gestora, em que deve ser selecionada a entidade gestora. Aqui neste caso vou selecionar a Valor Sul. E como eu mencionei anteriormente, as células a cinzento são preenchidas automaticamente com base nesta seleção. Na secção dos estabelecimentos, e aqui nota-se que estabelecimentos incluem apenas os pequenos produtores, ou seja, os locais onde a produção de resíduos urbanos é igual ou inferior a 1.100 litros por dia, e pretende-se saber o número de estabelecimentos do canal Horeca e similares, que são os estabelecimentos maioritariamente produtores de biorresíduos, os números de estabelecimentos produtores de resíduos multimateriais e o número de escolas. Nesta secção final temos as atividades desenvolvidas e esta tabela é muito semelhante à tabela que aparecia na primeira folha do Excel dos Papersul. Na primeira coluna temos as atividades que podem ser desenvolvidas na área de abrangência da entidade gestora e, caso seja desenvolvida alguma atividade mais específica, está também a opção de selecionar aqui em baixo, neste menu. E o preenchimento desta tabela deve ser feita da esquerda para a direita, primeiro selecionando se a atividade é desenvolvida no território, independentemente de por quem a atividade é desenvolvida, só se ela é desenvolvida ou não. Por exemplo, a recolha indiferenciada é desenvolvida no território, assim como, por exemplo, a recolha multimaterial. Na coluna seguinte deve ser selecionada quem tem a responsabilidade legal pela atividade e, neste caso, se está a ser aqui preenchido um reporte de uma entidade gestora em alta. As entidades gestoras em alta tipicamente não têm a responsabilidade pela recolha indiferenciada, quem tem a responsabilidade é em baixa, mas no caso da recolha multimaterial é a entidade em alta que tem. A coluna seguinte refere-se ao operador que executa a atividade, se é a entidade gestora ou se existe algum protocolo com um operador externo, e também há a opção de selecionar, por exemplo, ambos, caso haja uma partilha da responsabilidade. Quando é selecionado um operador externo ou ambos, como foi aqui selecionado, deve ser indicado o nome do operador e o NIF também. E nesta última coluna é para aqueles casos específicos onde a atividade de recolha ou de tratamento é parcialmente realizada pela entidade gestora em alguns municípios e parcialmente realizada por outro operador noutros municípios. E daqui nesta coluna deve ser indicada quais é que são os municípios pelos quais a entidade gestora não tem responsabilidade nessa atividade específica. E depois há uma coluna de observações e estas células de observações aparecem na maior parte das folhas, onde podem ser indicadas informações mais específicas que não tenham sido cobertas pelo preenchimento anterior. A segunda folha é relativa aos programas de prevenção e tem como objetivo recolher dados para a caracterização destes programas, tanto os de reutilização material como os de combate ao desperdício alimentar, e referente apenas a programas implementados pela entidade gestora, claro. A primeira secção desta folha é relativa aos programas de reutilização material. Na primeira tabela deve ser indicado o programa, qual o tipo de programa que é realizado. Podem ser áreas de recolha, para reutilização, locais de reparação, plataformas online, etc. E devem ser indicados os materiais que são abrangidos por cada um destes programas. Por exemplo, aqui, REs,
mobiliário, etc. Na segunda tabela, para os mesmos programas que foram indicados na tabela anterior, deve ser indicado o tipo de participante e, se houver mais do que um tipo de participante para o mesmo programa, claro, devem ser selecionadas 2 linhas, por exemplo, e deve ser enumerado o número de participantes para cada um dos programas. Nesta terceira tabela, mais uma vez, deve ser indicado os mesmos programas anteriores, só que neste caso é preenchida uma linha para cada material-alvo. Ou seja, se este programa teve como alvo os têxteis e o mobiliário, são preenchidas 2 linhas e devem ser indicados os materiais recebidos, ou seja, as entradas, e os materiais que foram depois doados ou reparados, as saídas, em toneladas. Se houver também informação complementar acerca do número de materiais, deve ser colocada aqui. Relativamente aos programas de combate ao desperdício alimentar, mais uma vez, seleciona-se o tipo de programa. Aqui é um caso de células cinzentas que são preenchidas automaticamente e depois indicado o número de participantes neste programa, em cada um dos programas, por exemplo. Esta tabela aqui em baixo destina-se a saber o número total de participantes que participaram nestes programas e a diferença entre esta célula e estas células da tabela anterior é que estas células indicam o número de participantes em cada um dos programas e estas indicam o total. O que significa que, se neste caso estes 20 estabelecimentos participaram em ambos os programas, devem só ser indicados 20 aqui, porque o total de estabelecimentos é 20. E por fim, de modo a contabilizar a eficácia dos programas, quais a quantidade de biorresíduos em toneladas que eram produzidos antes dos estabelecimentos aderirem aos programas e depois de aderirem. A secção final desta folha é relativa apenas aos técnicos que estiveram envolvidos, ou seja, quantos técnicos estiveram envolvidos na implementação e no acompanhamento destes programas no ano do reporte dos dados. A terceira folha de reporte é relativa às infraestruturas de recolha, com o objetivo de recolher dados sobre as infraestruturas que estão disponíveis no território para a gestão das atividades que são da responsabilidade legal da entidade gestora. E esta folha está dividida numa secção de instalações, secção de contentorização, secção para as viaturas e uma secção sobre as tecnologias de informação e comunicação. A secção das instalações tem 2 tabelas. A primeira tabela é referente a instalações para a prevenção de resíduos, ou seja, tudo o que são áreas para reutilização, locais de reparação, lojas, mercados de troca, plataformas online, etc. Deve ser preenchido o número de cada uma das infraestruturas. No que toca à recepção de resíduos para encaminhamento ou tratamento, deve ser preenchido o número de estações de transferência, o número de ecocentros móveis e o número de ecocentros normais ou de outros tipos de centros de recolha. E também deve ser indicado o tipo de fluxo que passa por essas instalações. Por exemplo, neste caso, pode ser assim. Depois, na secção referente à contentorização, aqui deve ser referido que as tabelas, existe uma tabela para cada tipo de recolha e estas tabelas aparecem a cinzento ou a branco em função da responsabilidade que é selecionada na primeira folha. Ou seja, como eu selecionei que é a entidade gestora em baixa que tem responsabilidade pela recolha indiferenciada, a recolha indiferenciada aparece-me a cinzento aqui nesta folha. E para cada uma das recolhas existe uma tabela, esta é da recolha indiferenciada, existe uma para a recolha seletiva de biorresíduos alimentares, a recolha seletiva de biorresíduos verdes, a reciclagem na origem neste caso não se aplica porque os dados são recolhidos de outra maneira, a recolha seletiva multimaterial e a recolha de outras frações. Neste caso eu vou fazer um exemplo de preenchimento aqui na seletiva multimaterial porque é o caso que se aplica mais vezes às entidades gestoras em alta. E imaginando que eu quero preencher aqui, caracterizar as infraestruturas de recolha seletiva multimaterial para o município de Alcobaça, imaginando que Alcobaça tem tanto recolha seletiva por proximidade, coletiva por proximidade, como porta a porta,
Vou indicar quem são os utilizadores de cada tipo de deposição. Na coletiva por proximidade podem ser domésticos e não domésticos. Na porta a porta, se calhar, são só os não domésticos. Se existe algum controle de acesso mecânico, como através de chave, através de tecnologias como cartões de acesso, etc. Ou se não tem controle de acesso. E depois, no caso da recolha coletiva por proximidade, devem ser preenchidos os números de pontos de recolha e, neste caso específico, nós definimos pontos de recolha como locais onde existem 3 contentores dos 3 fluxos multimateriais, ou seja, embalagens, papel cartão e vidro. Caso exista informação sobre isto, de modo complementar, pode ser também indicado o número de alojamentos e o número de estabelecimentos que são abrangidos por estes pontos de recolha. No caso da recolha porta a porta, os pontos de recolha não se aplicam, o que se aplica é o número de alojamentos caso os utilizadores sejam domésticos ou o número de estabelecimentos caso os utilizadores sejam não domésticos. No final desta tabela existe uma tabela geral sobre o total de contentores de proximidade e aqui o que se pretende é saber o número de contentores independentemente de eles estarem associados a um ecoponto, a um ponto de recolha, etc. Só o número total de contentores de cada fluxo. Na secção relativa às viaturas, pretende-se saber o número de viaturas de recolha que foram adquiridas entre 2022, que é o início da implementação do PAPERSU, e o ano em que os dados estão a ser reportados nesta folha de reporte, e outros tipos de viatura adquiridas, como viaturas de lavagem de contentores, viaturas de transferência, etc. E, por fim, na secção relativa às tecnologias de informação e comunicação, na primeira tabela pretende-se só saber se a tecnologia existe ou é utilizada pela entidade gestora-alvo, se, por exemplo, existem tags nos contentores, se há cartões de acesso, por exemplo, se não há, etc. E deve ser preenchido sim ou não aqui. E em função do que é preenchido aqui, as tabelas seguintes aparecem cinzento ou a branco, mais uma vez indicando se são para ser preenchidas ou não. Nas tabelas que são para ser preenchidas, deve ser indicado o objetivo da tecnologia, que pode ser a otimização da recolha, acompanhamento ou a implementação de um projeto de peite, etc. Deve ser indicado o fluxo alvo desta tecnologia e o número de tiques que estão associadas a cada fluxo. Neste caso, se eu tiver uma implementação de peite, para multimaterial e também para biorresíduos alimentares, devo indicar quantos tiques estão associados a cada um dos fluxos. Para todos os tipos de tecnologias. E é isso, exato. A quarta folha é relativa às infraestruturas de tratamento e, mais uma vez, o que queremos com esta folha é caracterizar as infraestruturas de tratamento que são geridas pela entidade gestora. Esta folha está dividida em 3 secções. A primeira secção é relativa aos tratamentos mecânicos, às triagens e a outros tipos de processamento de material. Na primeira coluna deve ser indicado o nome da instalação e aqui, idealmente, deve ser utilizado o nome que aparece nos MORRU ou o nome que foi indicado nos PAPERSU. Deve ser indicado o tipo de tratamento, por exemplo, um tratamento mecânico. Na coluna que diz linha, deve ser indicado se a instalação tem uma linha única ou se tem 2 ou mais linhas que podem ser utilizadas separadamente para tratar fluxos distintos. Por exemplo, se eu tiver um TMB que tem 2 linhas distintas que são operadas separadamente, uma delas potencialmente está a tratar resíduos indiferenciados e a outra está a receber os biorresíduos recolhidos seletivamente para triagem, por exemplo. E depois devem ser preenchidas as informações necessárias ao cálculo da capacidade da instalação. Aqui deve ser indicada a capacidade em toneladas por hora, por exemplo, 20. Esta linha tem 20 e esta também tem 20. As horas de trabalho por turno que essa instalação trabalha, no caso um tratamento mecânico pode ser, por exemplo, 5 ou 6. E depois, aqui, no caso do número de turnos por dia e no caso do número de dias de trabalho por ano,
existe uma coluna relativa ao máximo e uma coluna relativa ao efetivo. E o que nós queremos indicar com esta distinção é o efetivo é o que a instalação realmente trabalhou no ano do reporte dos dados e o máximo é o que a instalação tem capacidade para trabalhar caso fosse necessário operar à máxima capacidade. E o que nós queremos distinguir aqui é que máximo não é o nominal, porque nominal tem como definição a operação 365 dias por ano, 24 horas por dia, e isso nunca é realista para nenhuma instalação, porque existe sempre manutenção e limpeza. Por isso, o que nós queremos dizer com o máximo é o máximo, entre aspas, realista. Por exemplo, um tratamento mecânico, na realidade, só consegue trabalhar um máximo de 2 turnos por dia, porque há sempre um turno de limpeza. E só consegue trabalhar um máximo de 180 dias por ano, porque há sempre períodos de paragem, para manutenção, etc. E neste caso, como estamos a preencher duas linhas que são referentes à mesma instalação, são só 2 linhas diferentes, este preenchimento vai ser sempre o mesmo. E depois, no efetivo, o que nós queremos saber é o que trabalhou efetivamente. Se, por exemplo, estamos no final do período de implementação do PAPERSUL e houve uma redução significativa dos resíduos indiferenciados, se calhar o TMB já está a trabalhar a 1 turno, em vez de 2 turnos por dia. E pode trabalhar um bocadinho menos do que o número máximo de dias, por exemplo, 170. E isto, no final, dá-nos a capacidade máxima, ou seja, o que existe efetivamente caso fosse necessário, e a capacidade efetiva que foi utilizada nesse ano. A segunda secção é relativa ao tratamento biológico e as capacidades do tratamento biológico são calculadas de maneira um pouco diferente das dos tratamentos mecânicos. Mais uma vez, deve ser indicado o nome da instalação, o tipo de tratamento, e aqui temos 3 tipos de tratamento divididos em 3 tipos de instalação, basicamente. Temos a digestão anaeróbia, a compostagem em túneis e a compostagem em parque. E dentro de cada uma destas opções existe TMB, CVO e isolada. E o que se quer dizer com isto é distinguir quando o tratamento biológico está integrado numa instalação de TMB clássica, quando está integrado numa CVO ou numa central de valorização orgânica, central de valorização de biorresíduos. São utilizados vários nomes diferentes, mas uma central essencialmente que não é um tratamento mecânico e biológico por definição, é uma central mais virada para os biorresíduos seletivos e que por isso não terá um tratamento mecânico tão detalhado, etc. E por fim, o isolado, que é como por exemplo os parques de compostagem de verdes que não têm outros tipos de tratamento associados, é só por exemplo um parque de compostagem. E caso eu tenha um TMB, eu preenchi aqui em cima este tratamento mecânico do TMB e a este tratamento mecânico tenho associado uma digestão anaeróbia com 2 digestores, por exemplo, em que tenho o primeiro digestor a tratar a fração orgânica dos resíduos indiferenciados que vem do tratamento mecânico e depois tenho o segundo digestor a tratar alimentares. Deve ser indicada a capacidade de cada um deles. E a digestão anaeróbia é só preenchida assim. Caso eu depois tenha uma compostagem também associada ao TMB, que está depois a tratar os biorresíduos alimentares que vêm da compostagem, que vêm da digestão anaeróbia da fração orgânica, preencho assim e se calhar tenho uma compostagem com vários túneis e tenho diferentes túneis que são dedicados a diferentes frações. Neste caso, o modo de preenchimento é colocar aqui na capacidade total, a capacidade total da instalação, ou seja, se a compostagem tem uma capacidade de 25 mil toneladas, coloco 25 mil nos 2 casos, apesar de estar aqui em 2 linhas, e depois, se o número de túneis total da minha instalação é 20, coloco aqui, o que eu faço aqui é indicar o número de túneis que está dedicado a cada fluxo. Por exemplo, tenho 10 túneis para indiferenciada e 10 túneis para a recolha seletiva. E o que me aparece aqui na capacidade utilizada é, destes 25 mil, que é a capacidade total da instalação, quanta capacidade é que está dedicada aos resíduos indiferenciados e quanto é que está dedicada aos biorresíduos alimentares. E por fim, se calhar ainda tenho uma compostagem em parque isolada,
que está a ser utilizada apenas para resíduos verdes. E, na mesma lógica da compostagem em túneis, indicada a capacidade total, a área total do parque, se calhar não tenho resíduos verdes suficientes para ocupar tudo, por isso, na área total é a total. E no caso de não ter resíduos verdes para ocupar tudo, se calhar estou só a utilizar 750. E isto diz-me aqui a capacidade que está a ser utilizada. Na mesma lógica que aqui da compostagem em túneis. E por fim, a secção do tratamento da fração resto e, no caso das entidades gestoras que têm incineradoras, dos resíduos diferenciados. A primeira tabela é relativa às instalações e esta tabela é muito semelhante à tabela do tratamento mecânico. Deve ser indicado o tipo de tratamento. Se eu quiser aqui preencher, por exemplo, para uma incineradora que tem 2 linhas, indico aqui linha 1, linha 2, o fluxo que é tratado em cada linha, se calhar numa vão só resíduos diferenciados e na outra estão a ser colocados também refugos e rejeitados. E, mais uma vez, preencher a capacidade, as horas de trabalho, o número de tudo na mesma lógica da tabela do tratamento mecânico. E por fim, a tabela relativa aos aterros, que é muito simples, é só colocar o nome do aterro, a identificação da célula, se houve alguma operação de reengenharia de aterro no ano dos dados reportados e qual é que é a capacidade remanescente do aterro no final do ano dos dados reportados. A quinta folha de preenchimento é relativa às campanhas de comunicação e sensibilização e com esta folha queremos recolher dados sobre as campanhas realizadas para a prevenção da produção de resíduos urbanos, para a reciclagem ou para a implementação de modelos tarifários de incentivo. E esta folha está dividida em várias secções que são todas iguais ao longo aqui da esquerda para a direita. E em cada secção deve ser indicado o nome da campanha, por exemplo, campanha para a promoção da recolha seletiva trifluxo, o tema, que neste caso específico poderia ser a reciclagem, e o subtema associado, que se eu estiver a fazer sensibilização para a recolha tanto porta a porta como proximidade, seleciono aqui 2 linhas. A fração de resíduos alvos, que neste caso é o multimaterial, e depois os canais que foram utilizados nesta campanha. E, em função do canal que é selecionado aqui nesta coluna, aparecem diferentes instrumentos associados. Por exemplo, informação coletiva já aparecem reuniões, informação porta a porta aparecem visitas, etc. E para cada um dos canais que foi utilizado, deve ser indicado a população abrangida e, se eu tiver abrangido mais do que um tipo de população com o mesmo canal, preenche-se mais uma vez, só com diferente tipo de população. Deve ser indicado o número de população abrangida, no caso dos domésticos, os habitantes, e no caso do canal Oreca, os estabelecimentos. E caso tenham sido distribuídos algum tipo de materiais, o número de materiais que foram distribuídos. No final aqui da folha, deve ser indicada a população total abrangida, na mesma lógica do preenchimento da folha dos programas de prevenção. Caso a mesma população tenha sido abrangida por diferentes canais, por exemplo, eu aqui caso estas 10.000 pessoas tenham sido as mesmas para os 3 canais, o que eu vou colocar aqui é o número total, que é 10.000. E depois a duração da campanha em dias ao longo do ano. Quantos dias foram usados para essa campanha durante esse ano. E para cada uma das campanhas deve ser preenchida uma destas secções. A sexta folha é relativa à divulgação do desempenho. É uma folha muito simples. Deve ser só indicado se a implementação do PAPERSU foi divulgada nesse ano, sim ou não, e se a divulgação dos resultados da gestão de resíduos da entidade gestora foi divulgada de alguma maneira nesse ano, sim ou não. A sétima folha é relativa ao acompanhamento
para recolher dados acerca de que metodologias foram utilizadas para acompanhar os programas de prevenção, as recolhas indiferenciadas, seletivas, a reciclagem na origem, etc. A primeira secção, então, é relativa aos programas de prevenção. Devem ser selecionados os programas de prevenção que foram alvo de acompanhamento. Se tiver sido preenchido algum programa aqui na folha dos programas de prevenção que não foi alvo de acompanhamento, então esse não deve ser colocado aqui. Vamos imaginar que foi feito acompanhamento das áreas de reutilização e que este acompanhamento foi feito, por exemplo, através da pesagem das entradas e saídas, e caso tenha sido realizado mais do que um tipo de acompanhamento, deve ser selecionada outra linha, por exemplo, inquéritos. E, mais uma vez, a duração do acompanhamento total para todos os programas de prevenção. Se eu tiver mais do que um programa com outro acompanhamento, o que me interessa aqui saber é a duração total do acompanhamento de todos os programas. A segunda secção desta folha é relativa ao acompanhamento das recolhas e do tratamento na origem. Deve ser selecionada a fração de resíduos que foi acompanhado e, mais uma vez, à semelhança do que acontece na folha das campanhas, existem várias secções iguais ao longo daqui da folha, da esquerda para a direita, e para cada fração de resíduos deve ser selecionada deve ser preenchida uma destas secções. De modo semelhante à tabela dos programas de prevenção, deve ser selecionado para cada tipo de recolha e para cada tipo de utilizador. Por exemplo, se eu tiver feito acompanhamento dos resíduos indiferenciados porta a porta do UDIs, do UNDIs e de proximidade do UDIs e do UNDIs, deve selecionar o método de acompanhamento que foi feito. Um plano estruturado, aqui foi só observação do contentor. E, mais uma vez, caso tenha sido feito mais do que um método de acompanhamento para cada tipo de recolha ou para cada tipo de utilizador, deve ser preenchida mais uma linha. A duração do acompanhamento, outra vez, total, ou seja, de todo o acompanhamento, todos os tipos de acompanhamento foram feitos, a duração em dias nesse ano, os técnicos que estiveram envolvidos neste acompanhamento e também os técnicos que foram formados no âmbito do acompanhamento deste fluxo. A oitava folha de preenchimento é relativa a campanhas de caracterização e aqui é importante notar que o que nós pretendemos com este reporte são as campanhas de caracterização complementares às que já são realizadas e que já estão previstas pela legislação em vigor. Ou seja, nós não temos como objetivo saber as características das campanhas que já são obrigatórias, nós queremos saber se foram feitas algumas campanhas extra a essas que já são obrigatórias. Por exemplo, para os resíduos indiferenciados é obrigatório fazer uma campanha por ano, com 21 amostras, por 2 períodos de amostragem. Em geral, caso eu tenha ido caracterizar os resíduos indiferenciados por tipologia de recolha e por utilizador, por exemplo, realizei 4 campanhas separadas para resíduos indiferenciados, tipologia porta a porta e utilizadores domésticos e não domésticos. Devo fazer aqui uma linha para cada tipo de campanha que foi feita. Deve ser selecionada a abrangência da amostragem, se foi ao nível do SUGRU, e o que isto quer dizer é se foi uma campanha feita para a totalidade das recolhas que entram nas instalações de tratamento do SUGRU, se foi caracterizado um circuito de recolha específico, que não é definido por município ou por SUGRU, só uma coisa específica, ou se abrangeu um município específico, pode ser selecionado, ou caso tenha sido, por exemplo, realizada a mesma campanha para cada um dos municípios, pode ser selecionada a opção vários municípios e indicado nas observações que foi feita uma campanha por município. Não é preciso preencher uma linha para cada um dos municípios. A segunda tabela
é relativa às campanhas de caracterização dos refugos e rejeitados. Mais uma vez, não inclui as que já são obrigatórias, é só caso tenha sido, por exemplo, feita uma caracterização dos refugos da triagem de plástico e caso o seguro tenha 2 instalações de triagem de plástico, eu posso colocar que é a central de triagem 1 e a central de triagem 2, caso tenham sido feitas 2 campanhas diferentes para cada uma delas. A terceira tabela é relativa aos resíduos enviados para destino final. Na mesma lógica, caso o seguro tenha 2 aterros, se tiver feito uma caracterização diferenciada para cada um dos aterros, pode ser também indicada aqui, por exemplo. E, por fim, a caracterização dos produtos e materiais valorizáveis, que incluem, por exemplo, o composto, o CDR, o agregado, os fardos que foram enviados para reciclagem, etc. E, por fim, as 2 últimas folhas. A folha dos incentivos pretende obter dados sobre qual a fase de implementação dos modelos tarifários de incentivo que estão a ser implementados. Por exemplo, caso no ano do reporte dos dados esteja a ser implementado um incentivo PAIT destinado a utilizadores domésticos apenas para resíduos indiferenciados, deve ser indicado aqui qual é que é o estado de execução, por exemplo, pode já estar em alargamento. No caso em que ainda está a ser feito um estudo para qual será o incentivo mais apropriado, pode ser aqui indicado que o incentivo é indefinido, mas que já sabemos, por exemplo, os utilizadores domésticos e que já sabemos que vai ser para o multimaterial, e dizemos aqui que está em estudo, ou seja, ainda está a ser estudado qual é que é o tipo de incentivo que vai ser aplicado. E por fim, a folha relativa aos investimentos, que é de preenchimento muito simples. A partir do momento em que se seleciona a entidade gestora, as medidas que estão previstas no Papersul aparecem aqui automaticamente e a única coisa que se pretende é saber o valor de investimentos mais gastos que foi realizado no âmbito de cada medida entre 2022, do início da implementação do Papersul, até ao ano dos dados reportados, ou seja, é o investimento acumulado até ao ano em que estão a ser reportados os dados. E assim termino este tutorial. Obrigada.